Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde nessa noite. Irmãos, é uma alegria estar mais uma vez aqui na primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Aqui nós temos diversos amigos e é sempre bom estar com os irmãos presbíteros, diáconos, os membros e também as irmãs da igreja. É sempre uma alegria. Quero parabenizá-los pela liturgia, pela maneira como o culto vai sendo conduzido. E nós vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 1, de 4 a 6. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versos de 4 a 6. Recebam também um caloroso abraço da Igreja Presbiteriana da Jurubeba. O texto é pequeno, vamos ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, e ler juntos Marcos 1, do verso 4 ao 6. Leiamos. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós já tivemos a oportunidade de pedir perdão pelos nossos pecados nessa noite, mas nós queremos reafirmar essa necessidade nossa de pedir ao Senhor que venha nos limpar. Também, ó Deus, limpa, ó Senhor, os nossos ouvidos espirituais, a fim de que ouçamos, e também limpa o nosso coração, a fim de que acolhamos a Tua palavra. Limpa a nossa mente, a fim de que possamos entender e praticar a Tua palavra. Abençoa, ó Senhor, sobremaneira, a cada irmão da primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una e a cada amigo também, visitante que está aqui conosco para ouvir a palavra do Senhor. Que cada um se sinta bem, se sinta feliz, pois esta é a casa do Senhor, a casa do nosso Pai que nos abriga. Nosso Pai que vai ao nosso encontro e nos abraça e diz: seja bem-vindo, meu filho. Queremos, ó Pai, pedir, então, que o Senhor nos dê essa graça, nessa noite, de entender e de aplicar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A história de Jesus encontra-se inegavelmente ligada à figura de João Batista. E o Evangelho de Marcos teve a preocupação de narrar um pouco da vida daquele que preparou ouvidos e corações para a chegada do Messias. João Batista é esse precursor. João era filho do sacerdote Zacarias e Isabel, sua esposa. Como se pode conferir em Lucas capítulo 1. Assim, por sua vez, era parente de Jesus, provavelmente primo. Outro fato relevante é que o Batista rejeitou a religião de sua época e discordou do modo como os líderes praticavam sua fé. Especialmente, desenvolveu certo espírito antifarisaico, sendo assim afastado da comunidade religiosa mais destacada.
A jornada de Jesus inicia-se de modo mais visível depois do fim da jornada de João, que era um homem de muita coragem, e agora reflitamos sobre o seguinte tema: marcas do ministério de João Batista. Marcas do ministério de João Batista, obviamente baseado nesses versos de 4 a 6. E a primeira marca do ministério de João Batista que nós observamos é a ousadia, é a pregação com ousadia. Observemos o verso 4. Apareceu João Batista no deserto pregando. Mas não uma pregação que viesse apenas a agradar os ouvidos. Pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Era necessário, então, muita ousadia, muita intrepidez para pregar justamente a respeito disso. É interessante destacar inicialmente que o deserto da Judéia refere-se às terras de pastagem entre as colinas centrais e o Rio Jordão e o Mar Morto. Portanto, não devemos pensar que ele pregou numa região desabitada. Mas sobre o que João pregou? Em que residia a sua ousadia? É preciso lembrar que na religião judaica, o dia da expiação incluía confissão e arrependimento gerais. João mostrou que isso não bastava. O arrependimento tem de ser pessoal, visando a entrada no reino do céu, do qual Cristo é rei. Então, falar de arrependimento é algo sempre ousado. Nós mesmos, quando pregamos, a nossa pregação, ela é verdadeiramente evangelística, e a nossa pregação, ela se presta ao fim verdadeiro, exatamente, quando nós também apresentamos às pessoas aquele pecador que ele precisa se arrepender dos seus pecados. Ora, o homem se sentir muito bem, muito à vontade como está, o homem, se ele se sente completamente cumpridor dos seus deveres, sem mácula alguma, esse homem não terá um verdadeiro encontro com Cristo. Porque ele não está entendendo, ele não está conseguindo se ver como ele realmente é. João falava com uma autoridade só comparada à dos profetas e à do próprio Jesus. João foi um profeta em seu tempo. Anunciava o reino, a justiça e a condenação. Mas precisamos ouvi-lo, mais do que comentar seus atos, pois assim fazendo, ouvimos a palavra de Deus. Observemos, palavras do Batista. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Percebam, irmãos, como era ousada, não é, a pregação de João Batista.
Podemos notar também que em sua pregação ele não procurou seu próprio engrandecimento. Todo o seu trabalho foi para enaltecer Jesus. São suas as seguintes palavras, e são as palavras mais famosas que ele disse, que nós sempre lembramos. João 3,30 nos traz isso. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. É uma frase altamente desafiadora, porque é uma frase que naturalmente ela é contra a natureza humana. Não é? Todos nós gostamos de ser destacados. Todos nós gostamos de ser distinguidos. Está na natureza humana. Não é? No dia do nosso aniversário, a gente fica muito feliz quando as pessoas se lembram de nós. E até mesmo uma criancinha. Logo, logo, quando ela vai observando o mundo e aprendendo os costumes, ela passa a se sentir muito feliz quando as pessoas lembram do seu aniversário, lembram do seu dia. As crianças se sentem muito felizes quando, por exemplo, é feita uma festinha e tem um bolo, e aí é como se fosse ali um momento de receber um troféu, né? Um momento em que aquela pessoa está destacada, distinguida. Então isso é da nossa natureza. Mas observemos. João diz: convém que ele cresça e eu diminua. Também é um grande desafio para nós enquanto igreja hoje. Não vamos pensar nas outras igrejas. Das outras igrejas o Senhor cuidará. Mas pensemos em nós. Pensemos na nossa igreja, Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Que esta igreja faça o seu trabalho para que Deus cresça e a igreja não leve a fama. Não é? Para que todo o destaque seja dado a Deus. Soli Deus glória. E também João fala outra palavra, muito importante, já em outro contexto, quando João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia. Então ele apresenta a Jesus e novamente ele se coloca em segundo plano e dá todo o destaque a Jesus. Dizer que Jesus Cristo era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Naquele contexto, para aquelas pessoas, eu quero crer e entendo perfeitamente que aquelas pessoas entenderam perfeitamente do que se tratava. Porque eram judeus. Eles sabiam muito bem o que era o Cordeiro. E eles sabiam muito bem o que era a propiciação pelo pecado, tirar o pecado. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pregação ousada também por apresentar Jesus. Ora, os judeus esperavam pelo Messias e vários outros falsos messias tinham aparecido. Ao dizer isso, ele poderia, obviamente, sofrer alguma sanção. E sofreu. João foi perseguido e Jesus também foi perseguido ao se apresentar como Messias. Então era preciso muita coragem. E para nós, irmãos, hoje também necessita muita coragem nós reafirmarmos a verdade do Evangelho. Sobretudo, olhando firmemente para Cristo. Olhando firmemente para Cristo, nós sabemos que tanto João quanto Jesus, eles sofreram com os poderosos da época, não é? Porque as religiões, geralmente, elas representam um determinado poder. A igreja é um poder, as religiões são um poder. E elas são poder porque elas podem contar com um grande número de pessoas, um grande exército, não é? As religiões podem arrastar grandes massas. E também elas movimentam grandes quantidades de dinheiro. Ora, se todos nós somos pecadores, se nós não conseguirmos equalizar essas coisas,
de que nós podemos influenciar a um grande número de pessoas e que as igrejas e que a religião, de modo geral, ela também utiliza para a sua própria subsistência e para o seu trabalho de finanças, nós vamos nos tornar igual àqueles fariseus, iguais àqueles sacerdotes religiosos e poderosos da época, poderosos que também se envolviam com a própria administração pública do lugar. Mas, nesse contexto todo, João vai falar do âmago, do problema principal do ser humano, que não é social, que não é de diversas outras formas. O grande problema do ser humano é o problema do pecado. E aí João vai falar sobre o batismo de arrependimento. Marcas do ministério de João Batista. Em segundo lugar, frutos do serviço. Veja que maravilha. Verso 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Eu tinha refletido esses dias muito com um termo que eu considero moderno, porque eu tenho 31 anos de convertido e lá nos primórdios, né, da minha caminhada na fé, não se falava muito desse termo crescimento de igreja. E existe até um termo chamado estratégias de crescimento de igreja ou métodos de crescimento de igreja. Por exemplo, o encontro de casais, o famoso ECC, ele tem todo um roteiro. Então, se alguma igreja adota aquele roteiro e resolve implantar em sua igreja, está usando um método de crescimento de igreja e tudo mais. E eu tenho estado muito incomodado em relação a isso. Veja, a pregação de João Batista era uma pregação impopular. Era uma pregação que desafiava o homem naquilo que ele menos quer ouvir, que é o pecado. Ora, eu não quero que ninguém aponte os meus pecados, é verdade. A minha natureza não quer que alguém aponte os meus pecados. Não é? Pode ser até a esposa que fale assim, e quando ela fala eu fico muito bravo com ela, quando ela aponta os meus erros. Não é da natureza humana aceitar e fazer uma autocrítica. Mas, mesmo com essa pregação tão ousada, Deus deu frutos. E talvez até por conta dessa pregação ousada, uma pregação que não se vendia aos artifícios, né? Em outros textos da Bíblia, a gente vê falsos pregadores, às vezes até encantadores e magos, fazendo coisas e arrastavam multidões. João não fez isso. Ele pregou uma verdade altamente comprometedora para o homem. Saíam a ter com ele de toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Veja, uma grande cidade. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio. A grande ideia que nós temos, então, é que nós não precisamos de métodos para que a igreja cresça. Nós precisamos fazer o nosso trabalho direito, com fé, com alegria, com entusiasmo, e Deus, como o apóstolo Paulo falou, como o livro de Atos relata, dia após dia vai acrescentando o número dos salvos. Mas nesse contexto aqui do versículo 5, o que podemos entender? Havia nele, em João, um desejo sem fim de proclamar o reino de Deus. Suas possibilidades não eram muitas, mas ele saía por onde quer que pudesse, anunciando a mensagem, falando daquilo que ardia em seu coração, com uma vivacidade, com uma vontade sem igual, com uma eficácia só superada por Jesus. Certamente ele cansou, sofreu, foi perseguido, mas não parou até hora oportuna. Não parou até ser martirizado. Como já falamos, o deserto da Judéia era uma extensa área que situava-se ao norte de Jerusalém. João era um homem que não podia se calar diante da corrupção que reinava naquela época. Por isso, pregava o arrependimento. E quando falamos de corrupção aqui, falamos na corrupção no sentido geral, no sentido teológico. Não é? A corrupção que há
que é o pecado, o mal que habita dentro de nós, e esse pecado que habita dentro de nós é o pai de todas as corrupções e todas as nossas concupiscências. Ele tinha que fazer isso, anunciar sobre o Messias, que cria, estava para chegar, não suportava olhar para as preocupações vãs e meramente formais dos fariseus, homens estes que não seguiram, nem entenderam, e o que é pior, perseguiram a Jesus, assim como estavam fazendo com João. Então, irmãos, quando nós fitamos os nossos olhos nos fariseus, nós precisamos, ao mesmo tempo, fazer uma autoanálise e dizer, Senhor, será que em meu tempo o fariseu sou eu? Senhor, será que eu me transformei num mero religioso? Então esse é um exercício contínuo nosso, que a gente faz hoje e deverá fazer no próximo ano, e no próximo ano, e num outro momento, e no outro momento, porque nós estamos interessados em um trabalho, e os frutos que virão, eles virão em cima da nossa honestidade em pregar a palavra, não é? Fico muito preocupado quando as igrejas, elas estão assim, muito interessadas em pregar a palavra para que a igreja cresça. Isso não é muito lógico na minha mente. Entenda? Eu acho que a gente deve pregar a palavra para que os eleitos sejam achados. Nós precisamos sair pelas ruas em busca dos eleitos, né? A eleição é uma coisa maravilhosa, não é? A graça irresistível é uma coisa muito interessante, porque no momento certo, na hora oportuna, ao ouvir a palavra, o eleito ele responderá afirmativamente. Então, João, ele teve frutos do seu trabalho, muitas pessoas acudiram até ele, porque ele não se vendeu, ele foi fiel. E nós sabemos que o esforço da nossa igreja em São Bento também é de ser fiel. Louvado seja Deus. Notadamente, com uma mensagem que denunciavam os pecados da época, pecados individuais, sociais, políticos, etc. e tal, o ministério de João não podia demorar muito tempo, principalmente numa sociedade como aquela, cuja religião, apesar de ser tão severa, não tinha o Espírito de Deus. Podemos resumir dizendo que ele foi um homem que não temeu a oposição. Ele esteve num contexto que aquela mensagem que ele falou incomodava as pessoas. Qualquer mensagem verdadeira, irmãos, qualquer mensagem que leve as pessoas a seguir o verdadeiro caminho de Deus, entendendo quem é Jesus Cristo, entendendo a mensagem de amor de Cristo, entendendo a mensagem de resgate do pecador, ela vai causar estranheza naqueles que detêm o controle ou naqueles que estão com as pessoas sob sua guarda. Não é? Religião nenhuma quer perder seguidores. Igreja nenhuma quer perder seguidores. Agora você imagine as falsas igrejas que temos em nosso tempo, você pregar o verdadeiro evangelho e as pessoas começarem a se interessar. Obviamente, não é? A movimentação para que o verdadeiro evangelho não seja acolhido pelos corações vai crescendo, não é? E João Batista foi essa pessoa que denunciou essa morosidade, essa religião velha, essa religião carcomida que era o judaísmo do seu tempo. Todo esse esforço, obstinação, abnegação foi recompensado por Deus. O verso em apreço mostra que pessoas vinham de todas as partes para confessar os seus pecados e serem batizadas. Irmão, isto é a transformação que o Espírito Santo causa, não é? As pessoas atraídas pelo poder do Espírito Santo. Isso é mais do que ouvir. A realidade de que multidões paravam para escutar os seus ensinamentos é boa, mas a constatação de que eles se rendiam à mensagem do Reino de Deus é demais maravilhosa. Alguns pensam que este versículo é uma declaração que tem certo exagero, mas a Bíblia assim o afirma. E também o testemunho de historiadores como Josefo.
informa-nos do vasto impacto do movimento de João no deserto. Ele causou profunda impressão sobre os seus contemporâneos. No capítulo 11, 32, lemos: todos consideravam a João como profeta. E o testemunho apostólico se lê em Atos 10, 37, onde se declara: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Os frutos do trabalho deste baluarte da fé em Cristo Jesus também podem ser vistos no fato de ter ele feito discípulos. Não só foi apenas conversão de uma população. Alguém pode dizer assim, talvez os iletrados, os humildes da época, né, uma massa muito pobre seguiu a João. Não assim como Jesus. Pessoas das mais diferentes categorias e classes sociais entenderam a mensagem do Evangelho do Reino. Como resistiu o evangelista João? O fato dele ter feito discípulos. João 1,35 diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Todos nós conhecemos bem que João fez discípulos e que os discípulos de João até procuraram Jesus. E a demonstração cabal dos frutos do serviço de João Batista consiste em que aprove a Jesus batizar, assim como ele fazia. Se seu ministério não fosse útil neste ponto, o Senhor não teria continuado com esta prática do batismo. Mas a mensagem de Jesus e prática de batizar pessoas se assemelha ao que João praticava. Então, irmãos, se nós não nos vendermos ao pragmatismo, né? Nós vemos assim algumas igrejas, vamos supor, não vou citar o nome da igreja, mas assim, algumas igrejas pentecostais mais históricas, que ela já é pentecostal. Veja que contraste, a igreja já é pentecostal. Ela em si já está há mais de 100 anos dizendo que tem fogo, e que tem determinadas práticas, e que cura, e que batiza, e que o povo fala no Espírito Santo e tudo mais, aquela coisa toda, mas mesmo igrejas pentecostais históricas, elas estão se vendendo ao espírito do nosso tempo, negociando algumas verdades para combater neopentecostais. Como se fosse uma competição, né? Um jogo de futebol, ou uma competição entre empresas, em que tem que entender o mercado e o momento, e assim, se a igreja ficou muito velha, se a igreja ficou muito para trás, então ela tem que se adequar às novas práticas do momento para que consiga combater o concorrente, porque se continuar do mesmo jeito que ela sempre foi, ela vai perder a clientela. Irmãos, isso é completamente contrário à mensagem do Evangelho. Né? A igreja, por mais tradicional que seja, a igreja, por mais que ela guarde a sua liturgia, a sua maneira de ser, a sua prática, a sua música, a sua inódia, a igreja sendo fiel, os irmãos trabalhando com muito interesse na pregação do Evangelho, o Senhor irá acrescentar dia após dia o número daqueles que são salvos. Não tenha dúvida disso. A igreja não precisa mudar substancialmente para agradar o mundo. A igreja não precisa mudar substancialmente para conseguir, e eu falo isso entre aspas, ela sobreviver em meio à concorrência das outras igrejas. Não. Até porque a igreja, enquanto denominação, é uma coisa importante, e a Bíblia diz, não deixeis de congregar-vos, mas maior do que a igreja é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que o Senhor Jesus Cristo salva. Marcas do ministério de João Batista. Em terceiro e último lugar,
humildade de vida. Em terceiro e último lugar, humildade de vida. Por fim, temos mais uma lição a aprender com o mestre João. Nos instruiremos acerca da humildade, da simplicidade, de serviço, mais para o serviço do que para o conforto. O verso 6 diz assim: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João Batista é identificado com Elias. Ele vai guardar algumas semelhanças com Elias. Ele é o Elias do Novo Testamento. E, curiosamente, usava o mesmo estilo de roupa do profeta do Velho Testamento. Observemos. Eles lhe responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. 2 Reis 1:8. Evidentemente, o manto de pelos não era a pele do camelo, e sim um tecido muito rústico, um pano áspero, feito de pelos, do qual também se faziam tendas. Também no quesito alimentação, João demonstrava sua simplicidade, pois seu alimento era próprio do deserto. Nada que fosse trazido de fora para a sua comunidade, para a sua comodidade, em especial. Os gafanhotos eram um alimento especialmente permitido pela lei levítica e continuam sendo consumidos até hoje pelos orientais, sendo seu preparo das mais variadas formas. Por exemplo, na China, vários tipos de insetos são apreciados. Alguns dizem que eram plantas. Nós acreditamos que eram insetos mesmo. Nada de especial, de elaborado, de sofisticado, de importado. Já o mel silvestre talvez fosse um tipo de mel feito por abelhas silvestres, depositado no oco das árvores. Era um mel possivelmente menos nobre do que outros fabricados por outros tipos de abelhas. Suas vestes de alimentação, juntas, representam e ensinam que ele era um homem com um espírito desprendido da comodidade e do luxo. E também, através de seu estilo de vida, mostrava sua revolta contra uma geração pecaminosa. Certamente não foi à toa que os evangelistas fizeram questão de destacar o modo como vivia João. Eles não escreveram com tamanha riqueza de detalhes sobre os hábitos alimentares e vestimenta de outros personagens importantes, como Maria, José, Barnabé ou Tiago. Assim, conhecemos um pouco mais sobre um homem corajoso que tinha uma mensagem verdadeira para falar, que viu seus frutos crescerem e, acima de tudo, vivia aquilo que pregava. Um mártir, uma testemunha fiel, um herói da fé. Seu fim é prova de que foi um homem que falou a verdade e incomodou os poderosos da época. A humildade. A humildade que nós aprendemos com João deve nos inquietar, porque a humildade que a igreja precisa ter, que nós, como pessoas comuns, precisamos ter, é fundamental na nossa evangelização. Não sei se você já parou para pensar nisso. Quem é que vai ouvir a palavra de um arrogante? Não é? Quem é que vai acreditar que a sua igreja é um lugar bom, aprazível, interessante de se viver, se ela olhar para você e ver uma pessoa desprovida de qualquer humildade? A igreja é esse lugar muito interessante. Às vezes, nós temos os nossos presbíteros e nossas igrejas são pessoas destacadas na igreja, no meio da igreja, às vezes destacadas na sociedade. Mas quando há o momento da Eucaristia, quando há o momento da Santa Ceia, não importa o título daqueles irmãos, eles irão servir aos outros irmãos. Um maior exemplo de humildade da igreja é a Santa Ceia. Mas isso tem que ser praticado também na nossa vida diária.
Veja que coisa maravilhosa se uma pessoa de grande destaque na cidade, sendo cristão, recebeu um encanador em sua casa, recebeu um pedreiro, ou qualquer outra pessoa, ou um visitante qualquer, sendo humilde, e ali naquela casa daquela pessoa tão importante, ela ser muito bem recebida, ela ser distinguida e tratada muito bem. Então, a partir daquele momento, tudo que aquela pessoa falar, terá um abrigo no coração daquela pessoa. E também isso não é uma questão, a humildade, obviamente, não é uma questão de ser rico ou ser pobre. Nós podemos ter pessoas abastadas, extremamente humildes, e pessoas de parcas condições financeiras, extremamente orgulhosos, né? Vai depender do contexto em que se está. Às vezes a pessoa é muito humilde numa determinada situação, mas quando ela está ali no ambiente dela, quando ela está ali no bairro, na rua, quando ela está ali entre os seus, talvez ela seja a pessoa mais importante entre aqueles humildes. E lá naquele contexto em que ela é a mais importante, a mais destacada entre os humildes, ela passa a humilhar, ela passa a desdenhar dos demais. Ora, então, se essa pessoa, sendo cristã, se abrir para pregar o evangelho, não vai haver acolhida, né? Ou isso pode ser um impedimento, já que a graça é irresistível. Mas, do ponto de vista humano, quando nós falamos a humildade, a gente poder sempre tratar o irmão como irmão, né? Muito importante. Eu já frequentei várias igrejas, eu fui pastor, estou na minha 8ª igreja. E como seminarista, em mais 4 igrejas, e às vezes em algumas igrejas que eu frequentei, que fui seminarista, que fui pastor, aí se tratava o irmãozinho fulano e tal de doutor fulano, e não sei o quê, né? E, na verdade, esses títulos, irmãos, dentro da igreja, os títulos são eclesiásticos. A gente trata os irmãos para o meu amado presbítero, para o meu querido diácono, para o meu amado irmão, por meu irmão, por minha irmã. Né? Esses títulos são os títulos que nós nos tratamos. Aqui dentro da igreja, morre, então, o doutor, morre o advogado, morre tudo isso, e a gente é apenas irmão. Mas voltemos para esse contexto da época de João, e já estamos terminando a mensagem. Ele incomodou os poderosos da época. Veja, um trechinho da história, relatado em Marcos 6, a partir de 19, diz assim: E Herodias o odiava, esta mulher, querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. As danças das noivas e tantas outras danças que há na cultura árabe, na cultura do Oriente Médio, a cultura judaica, era muito comum. E aí, aquela moça dançando agradou aos olhos desse governador, deste homem. Então disse o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te o darei. E juro-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? Veja que ela era um tanto quanto pueril, né? Se ela fosse extremamente maldosa, rapidamente essa jovem teria pedido, mas ela foi se aconselhar com a mãe. Se aconselhar logo com quem? Com a criatura completamente, a mente dela completamente possuída pelo diabo, né? Pela inveja, pelo ódio. E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero sem demora, me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei
mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Palavra de rei. Ele ia passar uma grande vergonha se ele entrasse em contradição. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Isso é um momento de grande alegria para os perseguidores de João. Quem estava na festa, né? Os principais, autoridades das mais diversas. Certamente vários deles, não todos. O rei não ficou feliz, porque ele gostava de ouvir a mensagem de João. Mas alguns ficaram muito felizes. E é interessante, o diabo, ele tem essa capacidade de, mesmo sabendo que é um derrotado, ele fazer a sua maldade, não é? Então, o diabo utilizou de todas essas pessoas para executar João. Mas a obra só estava começando. Jesus viria e faria uma obra ainda maior. E os inimigos de Jesus também o matariam, à semelhança de como mataram João. Nós já fizemos, irmãos, ao longo do tempo dessa mensagem, algumas aplicações, mas eu quero fazer apenas algumas perguntas e você responde no seu íntimo. Como tem sido a pregação do nosso tempo? Ousada, fiel, perturbadora ou conformada, feita para agradar? Que esforço temos empreendido na obra do reino e que frutos temos colhidos do que temos semeado? Recuamos diante de oposições ou somos intrépidos? Estamos dispostos a viver ao lado de Cristo, na riqueza ou na pobreza? Temos nos confortado com aquilo que temos ou somos ingratos para com Deus? Não percebemos que tudo o que temos vem dele. Lembrando que João era um homem simples, mas recebia toda a provisão do Senhor. Eu quero concluir com um versículo que se encontra em Tessalonicenses 2,4, diz assim: visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Não julgo, ó Deus, que os nossos irmãos levaram todas essas palavras consigo, mas que uma frase, alguns versículos e algumas partes fiquem incomodando profundamente a cada coração, porque nós precisamos ser cristãos de verdade. Cristãos que têm um comportamento e um amor à mensagem do reino, à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira extraordinária. Desperta-nos, ó Pai, e que nós, ó Deus, não sejamos encontrados como os fariseus, como os invejosos que mataram João, que mataram o Senhor Jesus, mas como aqueles que humildemente buscam do Senhor a orientação. A orientação não será dada apenas hoje, ela será dada domingo após domingo, escola dominical após escola dominical, culto de doutrina a cada culto de doutrina, e assim as orações e os cânticos. Nos faz então, ó Deus, crentes mais devotos, em nome de Jesus. Amém.